Bom dia, a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Vou usar. Muito bom estarmos aqui, espero que todos estejam bem, tenham tido uma semana maravilhosa e que o nome do Senhor continue sendo glorificado nesse lugar. Estou vendo alguns visitantes aqui, sejam muito bem-vindos, tem também uma família ali maravilhosa, pastor Daniel Heber, sua família, sejam muito bem-vindos aqui, está muito bom revê-los, são amigos aí de longa data, ombreamos um tempo juntos aí pregando o evangelho para essas escolas militares, né? Deus abençoou muito aquele tempo, tá, meus amigos? Que vocês estejam bem, sintam-se à vontade, estão em casa para servir ao Senhor conosco. Bom, eu queria te convidar a lermos o texto que está em Neemias capítulo 8, como já está bem projetado aqui. A gente vai ler inicialmente todo o capítulo, ele é bem pequenininho, dá para a gente ler ele e depois seguiremos na exposição. O tema já estava projetado aqui, já a gente fala dele, mas vamos ao texto primeiro. Neemias capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente às portas das águas. Foi muito. Na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias, Maacéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, instruíam o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram escritas ou explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíam tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus,
e na praça junto à porta das águas, e na que ficava junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma assembleia solene. Amém? Esse é o nosso texto. A nossa esperança é que o Senhor nos use, fale e glorifique o seu nome nessa manhã. Bom, o tema é esse que está à frente de vocês, se chama O Livro que Mudou a Minha Vida. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui para cada um de vocês o título, ou tema, ou autor de algum livro que impactou a história de vocês, a caminhada de vocês, especialmente lá no início, né? Quando a gente se converte e a gente é apresentado aos textos, inicialmente a Bíblia, mas depois alguns livros, com certeza tem livros que impactam a nossa vida. E aí se eu perguntasse aqui, cada um diria com certeza um título, talvez diferente do outro, mas enfim, cada um tem um livro que marcou a sua vida. Eu, por exemplo, tenho alguns. Alguns que eu vou citar agora, caso você tenha curiosidade ou esteja precisando de uma boa leitura, eu vou citar, mas para mim é difícil citar apenas um. É complicado. Então eu vou citar separado por área na minha vida. Então, inicialmente vou começar com ela, com a área da devoção, né? Com o nosso espírito, com a nossa alma. Então, na área devocional, irmãos, não há outro livro que eu indicaria senão Em Busca de Deus, de John Piper. Né? Quem me conhece sabe, esse livro é um livro maravilhoso, um livro muito bíblico, muito profundo e transformador. Na teologia sistemática, com certeza, o primeiro volume das Institutas de Calvino. Não há um texto sistemático melhor do que esse, na minha opinião. Na eclesiologia, o livro que lemos recentemente, Ame a Sua Igreja, de Tony Merida. Depois de ler esse livro, nunca mais você será o mesmo, nunca mais pensará membresia da mesma forma. Na teologia pastoral, com certeza, o pastor aprovado do puritano Richard Baxter. E na pregação, a Pregação da Cruz, que é um compilado de vários autores, muito bom para quem está iniciando na pregação. Então, perceba que esses livros nortearam o início da minha caminhada e, de fato, impactaram a minha vida em cada uma dessas áreas. Mas quando eu falo sobre um livro que mudou a nossa vida, eu me refiro de uma maneira existencial. Eu me refiro de uma maneira completa. Esses livros me ajudaram na minha caminhada, mudaram, sim, algumas perspectivas nessas áreas que eu citei, mas com certeza, irmãos, um livro que, apesar do tempo, apesar da distância histórica, ele não perde a sua cor, ele não perde o seu sabor, ele não perde o seu impacto. E como disse um certo teólogo, ele é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu me refiro à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Com certeza, se a gente perguntasse a cada uma das pessoas que estão aqui, um livro que mudou a minha vida, a gente sairia daqui pelo menos com uma resposta em mente. Outros livros me impactaram, mas o livro que mudou a minha vida é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Bom, eu acredito, irmãos, que Neemias capítulo 8, ele é uma espécie de congresso bíblico. Talvez o primeiro congresso bíblico da história. Perceba alguns detalhes aqui, né? Todo o povo, recém-repovoando Jerusalém, se concentram na praça, no centro da cidade. Tudo bem que não era um hotel, um auditório, mas eles estão ali reunidos. Segundo, a gente tem até um palestrante famoso convidado, né? Neemias faz questão de convidar ele. Quem? Imagina. Esdras, o grande sacerdote e escriba. Ele foi convidado para ler o livro, explicar o livro e pregar o livro. Mais ainda, aí Daniel, agora a gente vai lembrar do nosso tempo, né? Tem oficinas. Ao que parece, os levitas foram separados por grupos de pessoas. Segundo os estudiosos, provavelmente no intervalo da leitura. Entre uma leitura ou outra, Esdras fazia uma pausa, aqueles levitas iam para o meio do povo responder as perguntas, trabalhar o que foi ensinado de uma forma um pouco mais específica, mostrando aqui a soma, né, entre uma exposição pública, como a gente está fazendo agora, e pequenos grupos, a importância de como uma coisa complementa a outra. Então a gente tem aqui, irmãos, de verdade, um congresso bíblico perfeito, completo. Como eu disse, com palestrante, com tudo pronto, tudo armado, tem uma plataforma, tem um púlpito, tem alguém pregando, alguém ensinando, palestrando, e com certeza aquela experiência
que a gente sente quando a gente vai numa conferência bíblica, a gente encontra outros irmãos, aquele momento gostoso, maravilhoso, e eu tenho certeza que se você estivesse lá e pudesse perguntar a algum israelita que agora está voltando para casa, depois de 6 horas de exposição, 6 horas, com certeza, se você perguntasse, o que mais impactou você nesse dia? O que foi mais impactante? O que foi mais marcante para você nesse congresso? Com certeza ele diria, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a leitura do livro da lei e eu compreendi. Sem dúvida, irmãos, isso seria unânime na boca de todos os israelitas naquele momento, naquele dia. Bom, é sobre isso que nós vamos falar. É sobre esse congresso bíblico maravilhoso. A gente vai ver então, irmãos, a partir desse texto, 4 situações que, ironicamente, opostamente a isso, né, o que a gente viu no texto, tornam esse livro maravilhoso, impactante, um livro qualquer. E, obviamente, eu vou falar de uma maneira negativa para que isso seja combatido. E como isso precisa ser combatido nos nossos dias. Em primeiro lugar, o livro fechado não fala. A primeira coisa que a gente tem, a primeira informação que a gente tem nesse texto é algo notável. É que o primeiro ato público daquela cidade, daquele povo, daquela nação, não foi se reunir em praça pública para protestar. E provavelmente eles tinham motivo para isso. Na pregação passada a gente viu, eles repovoaram Jerusalém sem casas. Eles ofertaram para a cidade enquanto as casas ainda não tinham sido construídas. Imagina os motivos, imagina a infraestrutura, imagina a lista de reclamações que eles não tinham. Mas aqui, irmãos, algo notável acontece. O povo está reunido, concentrado na praça, não porque simplesmente foram convocados, não porque receberam um convite, mas porque a iniciativa partiu deles. Eles estão na praça, primeiro, em um só corpo e um só pensamento. Isso já é notável. Eles não estão apenas reunidos geograficamente. Eles estão reunidos em propósito. Há um só propósito na manhã daquele dia, daquele primeiro dia. E o propósito era, a gente precisa ouvir o livro. Esse era o propósito. E segundo, veja o que o texto diz para a gente. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Eu errei aqui, não foi Neemias que convidou o palestrante, foi o povo. O povo estava com o coração queimando. Isso aqui, irmãos, a gente chamaria de fome da palavra de Deus. Foi isso que motivou o primeiro congresso bíblico da história. O povo estava tão sedento que eles se reuniram num único lugar e disseram, chega, agora a gente precisa ouvir o livro. Chega de ouvir pela boca de outras pessoas. Chega de ouvir partes do livro. A gente quer ouvir o livro sendo lido, pregado, explicado. A gente quer compreender de uma vez por toda a palavra de Deus. Então esse é o motivo, irmãos. É isso que estava ardendo no coração deles. E eu li o texto, você viu. Um aparato foi montado, uma espécie de púlpito, uma plataforma de madeira. Esdras agora está elevado. Lá de cima ele está vendo todo o povo. Não como um ar de superioridade, mas simplesmente para alcançar mais pessoas. Ele consegue enxergar todo mundo. Ele consegue falar e ser ouvido. E Esdras fez, irmãos, a melhor coisa que um pregador, que um sacerdote, que um pastor, que um palestrante pode fazer num congresso desses ou num culto como esse. Sabe o que ele fez? Ele abriu o livro e leu. Irmãos, como está faltando isso nos nossos dias, hein? Às vezes a gente acha um pouco cansativa a leitura do livro. A gente pode achar que talvez não seja nem tão importante assim. Às vezes, sentado, a gente pode pensar, não seria melhor se o pastor simplesmente começasse a pregar e não lesse o livro? E apenas fizesse como eu estou fazendo nesse momento, contasse a história que está escrita no livro? Mas percebe, irmãos, a diferença? A diferença é que quando eu conto a história, eu posso cometer erros. Eu posso contar a história com o meu viés, já olhando e pensando na minha aplicação. Mas quando a gente abre o livro e lê, é a própria boca de Deus falando ao seu povo. Então, por isso, irmãos, a melhor coisa que um pregador, um pastor ou um palestrante pode fazer é abrir o livro e ler. E como isso está difícil nos nossos dias. Bom, acalma, vamos segurar isso. Esdras leu. O texto vai dizer que foi da primeira hora da manhã até o meio-dia. Esse detalhe é importante. Por quê?
porque a história diz que quando Esdras abriu o livro para ler, o povo se colocou de pé. Tal era a reverência que eles tinham à leitura daquele livro. É claro que, como eu disse, teve intervalos, provavelmente as oficinas foram criadas, a coisa foi dinâmica, mas ainda assim, irmãos, foram 6 horas de culto. E às vezes a gente reclama por causa de 1h10 ou 1h30 de culto. Bom, foi isso que aconteceu. E aqui a gente já tem algumas reflexões para fazer inicialmente. A primeira pergunta é: há quanto tempo a tua Bíblia está fechada? Seja em cima da mesa, da cabeceira da cama, da estante, seja lá onde você guarda a sua Bíblia. Há quanto tempo o livro da lei que você tem, que não é só os primeiros 5 livros, mas são 66 livros, Antigo e Novo Testamento, um presente de Deus para você. Há quanto tempo ele está fechado dentro da sua casa? Aí você fala assim: não, pastor, eu não uso Bíblia de papel, eu tenho Bíblia no celular. Chique, né? Não tem problema, irmãos. A gente não é contra a Bíblia digital. Eu tenho algumas. Elas nos servem muito bem. Mas, de novo, há quanto tempo você não acessa o aplicativo? Hã? O celular agora tem como controlar isso, né? O acesso de aplicativos, o aplicativo que você mais acessa e tal. Há quanto tempo você não abre sua Bíblia? A Bíblia fechada é um livro qualquer. A Bíblia fechada não fala. Ela é muda. Ela permanece calada. Eu tenho algumas frases aqui que eu acho importante. Por exemplo, Martim Lutero, sobre a Escritura e a preciosidade da Bíblia, ele disse o seguinte: a Bíblia está viva. Por quê? Porque ela fala comigo. Só que, irmãos, para nossa surpresa ou para nenhuma surpresa, a Bíblia ela só fala se estiver aberta. E se estiver sendo lida ou ouvida, como foi ouvida nessa manhã. A primeira pergunta é essa: há quanto tempo você não abre a sua Bíblia? Spurgeon também tem uma frase interessante. Ele disse assim: uma Bíblia caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Faz sentido isso para você? Vou repetir: uma Bíblia caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Então me permita seguir essa ideia e sugerir outra frase para você. De que sua condição espiritual geralmente está proporcionalmente ligada à situação que sua Bíblia está. A sua condição espiritual está ligada à situação da sua Bíblia. Eu vou dizer aqui pelo menos 2 situações de Bíblias que a gente tem, pensando aqui na Bíblia de papel. A primeira situação é a Bíblia nova. Aquela Bíblia com cheirinho de nova. Imagina, capa de couro, era a Bíblia que você tanto queria, cara demais. Infelizmente, Bíblia no nosso país é muito cara. Bíblias boas. A versão que você escolheu e ela tá... Já viu quando ela tá com as paginazinhas grudadas, coladas? De tão nova que ela é. Essa é a Bíblia nova. Mas, infelizmente, a Bíblia nova mostra que você comprou ela já tem uns 6 meses ou 1 ano. E ela continua com as páginas coladas. Ela é bonita, ela ornamenta a sua estante. Mas ela continua fechada. A única vez que ela foi aberta foi quando o seu amigo te visitou e você abriu para mostrar. E aí você mostrou: olha, ela tem até figurinha. É linda demais. Tem nota de rodapé, mas você nunca abriu para ler. Sinto dizer, mas se a sua Bíblia é nova e ela está ornamentando a sua casa, você é um cristão nominal. Você é um cristão de IBGE, que responde pesquisas dizendo: sim, eu sou crente. Mas você não é melhor do que o ímpio, ou do que qualquer outro segmento religioso que não lê a sua Bíblia. Pior, você terceiriza isso, você confia a leitura a outras pessoas. Não, quando eu vou na igreja está todo mundo lendo a Bíblia. Equipe de louvor lê um verso, na abertura o irmão está lendo, o pastor vai ler. E aí você vai deixando que as pessoas leiam para você, mas você não tem a preocupação de ler a sua própria Bíblia. Bom, a segunda situação é com certeza aquela Bíblia talvez mais comum para a gente. Não é a nova, que nunca foi aberta, mas é a Bíblia que está velha já. Ela não está 1 ano em cima da estante, ela está anos ali. E ela não ornamenta a estante, na verdade ela está enfeiando a estante.
Por quê? Porque é uma Bíblia suja, empoeirada. E ela está esquecida ali. Se o primeiro crente é um crente nominal, o que faz desse segundo crente? Se é que podemos chamar ele de crente. Um cristão que não tem fome pela palavra, que não sente desejo da palavra, que não se contenta em ouvir a palavra da boca de outra pessoa, mas que confere na Bíblia para ver se tudo aquilo é aquilo mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas a última pergunta para a gente fechar esse ponto. Há quanto tempo você não sente fome da palavra de Deus? Já falando de fome, perceba que uma coisa que é radicalmente diferente. Da nossa fome comum para a fome da palavra. Escute isso. Se você ficar 2 dias sem comer, o que vai acontecer com o seu estômago? Hã? Você vai ficar desesperado de fome, sim ou não? Quanto mais tempo você passar sem comer, você vai virar um leão, meu amigo. Você vai correr atrás de comida, você vai fazer o que for preciso. Você vai comer. Quanto mais tempo passar sem comida, mais fome você sentirá. Aqui há uma diferença, entenda isso, essencial, com a fome que a gente sente da palavra. Porque se você ficar sem comida, você vai querer comida. Mas se você ficar sem palavra, você não vai querer palavra. A fome da palavra só é sentida por quem ama a palavra, por quem degusta a palavra, por quem prova da palavra. Se você consome pequenas doses, ainda que sejam pequenas doses, diariamente, semanalmente, e ali constantemente você está debruçado na tua Bíblia, na tua palavra, na palavra de Deus, ali na escritura que você tem, seja ela qual for, velhinha ou nova, significa que quanto mais você provar, mais fome você vai sentir. E quanto mais fome você tiver, mais Deus vai te saciar por meio da sua palavra. Entende, irmão? Há quanto tempo a gente não sente fome da palavra? Bom, mas em segundo lugar, para a gente avançar. Primeiro, o livro fechado não fala. Mas em segundo lugar, nesse texto a gente aprende que o livro inacessível também não serve para nada, não impacta ninguém, não muda ninguém. Dos versos 6 a 8, a gente vê que a leitura já começou. E ela já vai começar a produzir alguns resultados. E o primeiro resultado é a adoração. Até porque quando o povo ouve a Bíblia e entende a Bíblia, a nossa primeira reação é se prostrar e adorar. Exatamente o que a gente fez aqui agora. Nós cantamos a palavra. Nós louvamos hinos bíblicos. Adoramos o Senhor e dizemos o amém. Porque Deus está presente e a sua palavra está sendo cantada. E por isso nós adoramos. Bom, mas a gente só adora. Em outra língua, não dá. E era exatamente isso que estava acontecendo ali. Só uma informação histórica para vocês, mas o hebraico bíblico tinha se perdido na Babilônia. 70 anos de cativeiro, mais 90 anos já, depois que retornaram do exílio. 90 mais 70. Veja, todo esse tempo, o hebraico se perdeu. Foi meio que substituído pelo aramaico babilônico. O povo falava aramaico, mas o texto, os pergaminhos estavam em hebraico. Então é possível que quando a leitura estava sendo feita, muitas palavras se perdiam. Frases inteiras não eram compreendidas. Por isso, os sacerdotes, os levitas, estavam naquele esforço mútuo para quê? Para parar o texto e então traduzir o texto. O primeiro trabalho deles foi de tradução. E, obviamente, seguindo da tradução, um trabalho de compreensão, de ensino árduo das Escrituras, até que todo mundo pudesse compreender. Porque, de novo, a gente só adora aquilo que a gente compreende. As palavras em hebraico usadas aqui, irmãos, elas são muito específicas. A palavra usada para interpretar significa quebrar em pedaços, no sentido de esmiuçar tudo até que seja compreendido. A outra palavrinha significa colocar o entendimento dentro de você. É o que a gente chama aqui de interpretação bíblica, exaustiva. Agora faça uma pausa aqui, por favor. Há uma doutrina da Reforma chamada de perspicuidade das Escrituras. Essa palavrinha é difícil, na verdade ela quer dizer uma coisa fácil. Ela significa que, ela vai dizer o seguinte, que todo o povo que ler a Bíblia no que consiste a salvação vai compreender. Ou seja,
no tema da salvação, no tema das boas novas, do evangelho, ou daquilo que é essencial para a sua vida e para a sua salvação, isso é totalmente compreensível. É de fácil compreensão. Isso não está oculto, isso não tem mistérios. Não precisa traduzir, não precisa ter alguém do seu lado para te explicar. Então, por exemplo, uma pessoa abrindo os evangelhos e lendo, ela vai compreender aquilo. O Espírito Santo vai colocar aquela palavra no seu coração e ela será salva. Essa é a doutrina da perspicuidade. Agora, o que a gente está falando aqui não entra em conflito com essa doutrina. Por quê? Porque essa doutrina cara, ela não está dizendo que toda passagem da Escritura é fácil. Ela também não está dizendo que a gente não precisa de mestres. E por último, que não existem problemas de tradução. Pelo contrário, irmãos. Eu disse, são 66 livros. São muitos capítulos e versículos. A Bíblia é grande. E tem muita coisa complicada nela. Qualquer um aqui que já leu a Bíblia algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse, sabe o que eu estou falando. Ou você é daquele tipo de pessoa que sempre que chega em Apocalipse volta para o início. Ih, rapaz, acabou aqui. Apocalipse não, vamos voltar para Gênesis. Ou você é aquele tipo de pessoa que pula as genealogias, por exemplo. Números, nem pensar. Levítico, então, tô fora. Por que eu preciso saber de todos esses ritos cerimoniais? Que negócio sem graça e chato. E aí você vai meio que selecionando os textos. Profetas menores, a gente assassina eles. Vamos matar esses caras aqui, que esses caras não serviram para nada. Difícil pra caramba para entender. Profetas maiores, então, Jeremias. Que isso, rapaz? Não tem como. E aí o que você faz? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. É assim. A lista é essa. Josué é legal, porque Josué tem batalha, né? Dinâmico. Juízes não. Juízes tem muito sangue. E aí a gente vai. Aí daqui a pouco vamos pular para os evangelhos. Mateus, Marcos. Não, já li Mateus, não vou ler Marcos. Para quê? Para que ler Marcos? Já foi. Vou para João, que João é legal. Atos, a história da igreja. Entende? Infelizmente, isso vai de encontro com o que a própria palavra diz. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. Toda ela. O fato de você ler e não entender não é um problema da escritura, é um problema seu. E aí, quando eu leio e me deparo com a dificuldade, ei, presta atenção, eu não posso ser aquela pessoa que foge do problema, que desiste no meio do caminho. As melhores coisas dessa vida dão trabalho, meu irmão. Alguém já disse isso para você? Sim ou não? Tô vendo aqui os pais com os bebês aí no colo, dá trabalho, mas é recompensador, é maravilhoso, é prazeroso. Entende, irmãos? Bom, por isso eu pergunto, será que hoje o nosso povo também não precisa de tradução? Claro que eu não estou me referindo a idioma aqui. Eu não estou me referindo ao que estamos falando. Eu estou me referindo ao como estamos falando. Será que os nossos pregadores de hoje, aos montes que temos, será que eles estão falando a linguagem do povo? Quando alguém sobe aqui, você entende o que está sendo pregado? Esse é o nosso esforço. Esse foi o esforço daqueles homens. Não era só ler o texto, não era só pregar, era fazer o povo compreender. Infelizmente, irmãos, há um grupo de pregadores que parece que gostam do som da própria voz. Eu sei que há, presta atenção, pessoas que são cultas por natureza. É a personalidade, é a formação daquela pessoa. E a gente respeita e eu particularmente até gosto disso. Mas tem pessoas, irmão, que força a barra. Procura a palavra mais difícil do dicionário para falar, porque gosta do som da palavra. Tem gente que gosta de se ouvir. A palavra sendo dita pela boca dela, ela tem prazer nisso. Eu já conheci gente assim. Mais ainda, faz questão de falar em outras línguas. E eu não estou falando aqui de língua dos anjos, não. Estou falando literalmente de outros idiomas. Entende, irmão? Complicado. Que Deus tenha misericórdia de nós. A palavra, irmãos, tem que ser comunicada da maneira que o povo possa entender. Bom, mas segundo, aí vai para você. Eu me pergunto se você tem a preocupação de realmente entender o que você está lendo. De novo, se você se contenta em olhar para uma passagem da Escritura e realmente compreender ela, até que ela então seja degustada por você e ela então penetre na sua alma. Escute isso, irmãos. Não é só o livro fechado que não fala. O livro que não é compreendido não transforma ninguém. Mas em terceiro lugar,
O livro mal aplicado também não renova. Veja o que aconteceu, dos versos 9 ao 12. A gente vê o resultado de tudo isso. O primeiro resultado da leitura, da árdua explicação, 6 horas de culto, não foi muito bem. Neemias tem que entrar na jogada para poder tentar consertar. Por quê? Porque simplesmente o povo errou na aplicação. Eles ouviram o texto, entenderam o texto, mas aplicaram errado o texto. Ou pelo menos parte do texto. O que aconteceu? O povo começou a ouvir o livro da lei. Os estudiosos vão dizer que provavelmente, nessas ocasiões, até hoje, né, o judeu lê o livro de Deuteronômio. Provavelmente foi Deuteronômio, que é uma espécie de resumo das histórias que o povo viveu ali, né, nos primeiros anos em que Deus estava formando o seu povo. Então, é provável que estava lendo Deuteronômio. E também é muito provável que nesse momento, onde o povo é entregue ao choro, ao pranto, à tristeza, eles estavam lendo Deuteronômio 28. E lembra, esse povo aqui nunca ouviu a leitura sistemática do texto. No máximo, eles tinham fragmentos das histórias. Tradição oral, é a primeira vez que muitos deles estão ouvindo a Bíblia, a palavra, a Torá. E aí, irmãos, escute, por favor, eu vou ter que ler alguns versos de Deuteronômio 28 para você sentir o impacto que aquelas pessoas que há 90 anos voltaram do cativeiro e estão tentando recomeçar a vida em Israel. Imagina eles ouvindo isso aqui pela primeira vez. E aí começa a leitura do capítulo 28, verso 1. Presta atenção. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Aí vem o verso 13 que a gente adora. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Aí imagina, até aqui tá tudo bem. O povo tá, uau, que legal, que maravilha. A gente tá seguindo, a gente tá fazendo tudo direitinho. Estamos aqui no culto bíblico, vai dar tudo certo. Aí vem o verso de número 15. Aí o tempo fecha assim, em cima da praça. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí começa uma série de maldições que eu não tenho tempo de ler aqui. Vamos para o verso 36. Veja uma das maldições. O Senhor os levará, e também o seu rei, a uma nação que vocês, seus antepassados, nunca conheceram. Lá, vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Verso 41. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Centenas de anos antes do cativeiro. Isso já estava escrito. Irmãos, o texto é sombrio. Continua contando exatamente o que aconteceu com eles. Agora imagina pela primeira vez um olhando para a cara do outro e dizendo assim, uau, então não foi acaso. Não foi coincidência, não foi mera tragédia, não foi um ocorrido, foi juízo de Deus. A culpa é nossa, dos nossos antepassados. E veja, pecamos lá, mas será que a gente não tem pecado aqui também? E se acontecer de novo? Então, irmãos, o povo caiu aqui numa consciência grave de pecado. No primeiro momento isso é bom, porque eles estavam lendo o texto contra eles, e a gente tem que fazer isso. Mas isso trouxe um peso de culpa gigantesco para eles. Eu preguei recentemente aqui na igreja sobre culpa, e você lembra. Deus usa as nossas feridas para nos curar também. E muitas vezes ele nos leva à tristeza, que nos leva ao arrependimento. O problema é que o povo parou aqui. E aí começou um choro, um pranto. Aí vem então Neemias, Esdras, todos os levitas e tentam consertar aquilo. Gente, o que está acontecendo? Sim, nós pecamos e é possível que temos pecado. Mas calma, o mesmo Deus que abre a ferida é o Deus que cura também. Faz o seguinte, espera a leitura de 2 capítulos só. Para a gente aqui 2 capítulos, né? Eles não tinham número, mas espera eu continuar lendo um pouquinho mais o nosso pergaminho aqui, que já já vocês vão entender. Segura o povo aí, levitas, por favor, me ajuda aí. E aí segurou aquele choro e escuta a leitura do capítulo 30, só os 6 primeiros versos. Escuta. Imagina, aquele povo segurando a lágrima agora, nós pecamos e agora o que vai acontecer? E então ele lê, quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês
e seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhes obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo o que eu lhes ordeno. Então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês. Os reunirá novamente de todas as nações por onde tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá, o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Só até aqui, mas se você continuar lendo o texto, irmãos, Deuteronômio não vai falar apenas do cativeiro, Deuteronômio vai falar também da restauração do povo, se eles se voltassem para o Senhor e se arrependessem. Perceba, irmãos, entende aqui? E aí, então, a palavra continua sendo lida, explicada, pregada, e agora a palavra, então, será aplicada, irmãos. Por quê? Eu disse, Deus abre a ferida, mas Ele cura também. Então, a mesma palavra que confronta os nossos pecados, ela também revigora a nossa alma, irmãos. A palavra também alegra o nosso coração. Então, como diz, por exemplo, Jeremias 15:16, ouça isso. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria, o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. O famoso Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Será, irmãos, que o motivo da nossa dor, será que o motivo da nossa tristeza não é porque a gente está com fome do livro, mas a gente não sabe que está com fome? Não é porque a gente está longe do livro. Não é porque há muito tempo você não abre as Escrituras. Ou quem sabe você abriu as Escrituras e parou em Deuteronômio capítulo 28, mas não chegou em Deuteronômio capítulo 30. Será, irmãos? E você está sendo esmagado pela culpa, esmagado pelos seus pecados, mas não compreendeu que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, hein? Bom, por isso eu pergunto para você, você sabia que a mesma palavra que abre a ferida também cura a sua alma? Se você sabia, por favor, abra o seu livro. Não somente na igreja, mas principalmente dentro da sua casa. Nos momentos de dor, de tristeza, dor na alma, depressão, ansiedade e qualquer outro nome que você puder pensar, leia a palavra de Deus. Porque só o fato dela ser lida por você é a boca de Deus falando para você dentro da sua própria casa. Que privilégio. Mas em quarto e último lugar, para a gente encerrar, o livro negligenciado não transforma. Dos versos 13 ao 18, a gente tem a notícia de que, pela primeira vez, depois de muito tempo, desde a época de Josué, o povo vai celebrar a festa das cabanas. O que isso serve para a gente? O que isso tem de importante? Lembra? É porque esse povo aqui não ouviu o texto. E aí, no segundo dia, depois que acaba o congresso, veja, os efeitos do congresso continuam. A prova de um avivamento é que ele não acontece num único dia, mas que seus efeitos são como ondas, que continuam a despejar sobre nós a palavra e os efeitos da palavra de Deus. Aqui, os chefes das famílias procuram de novo os sacerdotes no outro dia. E falam assim, não, a gente tem que continuar lendo. Não, um dia só não basta, tem que ser um estudo contínuo. Aí tem que continuar entendendo o texto. E aí continua-se a leitura. E quando continua, eles descobrem que eles estão no período da festa das cabanas. E que eles não estavam praticando a festa, conforme o Senhor tinha ordenado. O que eles fazem? Eles fazem um decreto, emitem esse decreto, todo o povo começa a se organizar e então celebram a festa das cabanas. Veja, a gente sai do luto, da tristeza, para uma grande celebração de alegria, de festa, memorando os feitos de Deus no passado. Esse era o intuito da festa das cabanas. Em rápidas palavras, mas se eu pudesse dizer aqui em uma frase, pastor, o que significa a festa das cabanas, o Sukkot hebraico? Eu diria, irmãos, era o símbolo poderoso de que Deus habita no meio do seu povo. É isso, irmãos, é a festa dos tabernáculos. Era Deus dizendo, olha, ainda que no deserto, 40 anos, vocês tiveram que morar em tendas, mas vocês não ficaram abandonados, porque eu morei com vocês. Entende, irmãos? É isso que significa a festa das cabanas, e eles estão praticando isso. Mas o mais importante aqui é uma palavrinha que está no verso 14. É a palavrinha descobriram.
Eles foram estudar o livro. E aí descobriram. Descobriram o quê, pastor? Descobriram um mandamento que eles precisavam seguir. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Porque esse não é um povo que só tem fome da palavra. Esse é um povo que obedece à palavra. Imagine você lendo o texto agora contra você, e o texto está ali confrontando você em seus pecados. E agora você percebe que você vai ter que abrir mão daquilo que você está fazendo, porque a Bíblia acabou de te convencer de que aquilo é pecado, ou de que você não está fazendo algo que você deveria fazer. Como, por exemplo, o que foi pregado aqui, que você deveria estar lendo a sua Bíblia constantemente e não está lendo. Aí o que seu coração faz? Reage? Corre de novo? Desiste de novo? Ou ele simplesmente abraça isso? Peraí, eu descobri que tem algo que eu deveria fazer e não estou fazendo. Então, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo conforme está escrito. Foi isso que eles fizeram, irmãos. Vamos obedecer a palavra. E o mais importante, a obediência trouxe alegria. O texto termina a dizer, e grande foi a alegria deles. Não é só um povo que tem fome da palavra, que obedece a palavra, mas que tem alegria em obedecer a palavra. Maravilha, né, irmãos? Bom, até aqui, para a gente caminhar para o fim, a gente aprendeu pelo menos 5 coisas que a gente precisa copiar daquele povo. Não estou falando de Esdras, não estou falando de Neemias, não estou falando dos levitas, estou falando do povo. 5 coisitas que eu vou só citar aqui. Veja, eles tinham fome da palavra, eles tiveram reverência pela palavra, toda a reverência que puderam. Eles adoraram quando ouviram a palavra, celebraram, trocaram o pranto pela alegria e fizeram festa ao Senhor. E então obedeceram a palavra. Porque se nada dessas coisas serem feitas, se a gente não fizer nenhuma dessas coisas, melhorando a frase, esse livro será um livro qualquer. Esse livro não muda ninguém, não transforma ninguém. Mas eles fizeram tudo isso. E claro, são 5 coisas que nós precisamos copiar. Mas eu quero encerrar dizendo que eles agiram assim. Agora imagina nós. Eles reagiram assim quando ouviram o livro de Deuteronômio, irmãos. Não estou aqui menosprezando o texto ou dizendo que um é melhor do que o outro, não é isso. Mas é porque nós vivemos do outro lado da cruz, do outro lado da história da redenção. A gente não tem 5 livros para consultar de novo, a gente tem 66. Antiga e nova aliança. Centenas de promessas já cumpridas no nosso tempo. E as poucas que ainda não foram, com certeza se cumprirão. Nós vivemos depois de saber o nome do Messias, de ver a sua glória, de ouvir os seus milagres, de saber da boa notícia, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, meu ponto aqui, final, é simples. Se eles reagiram assim, quanto mais a nós, irmãos. E, por favor, deixe-me apenas citar para você 3 motivos para você sair daqui encorajado, muito mais do que aquele povo, a ler a sua Bíblia, a comer a sua Bíblia, a degustar a sua Bíblia e a procurar mandamentos para seguir e segui-los. Primeiro, porque Jesus, ele mesmo, foi a maior explicação de Deus na terra. João 1,18. Está escrito lá que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Com todo o esforço de Esdras e aquela companhia de intérpretes, de hermeneutas, com todo o esforço deles, irmãos, eles eram homens imperfeitos e eles tinham parte da revelação. Agora imagina, o próprio Deus veio até nós e ele veio com uma missão, algumas, mas pelo menos essa foi a primeira: tornar Deus conhecido. E não com palavras, mas ele deu rosto para Deus, ele deu nome para Deus. Mais ainda, ele lembrou para aquela comunidade de religiosos: ei, ele não é apenas o soberano, ele é o nosso Pai Celestial que está nos céus. Entende, irmãos? Ele o tornou conhecido. Segundo, ele próprio matou a nossa fome. Lembra?
A gente tem fome da palavra. Quanto mais a gente consome a palavra, mais Deus nos sacia da palavra. Agora Deus mandou o seu filho. E ele disse o quê? João 6,51. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. Se alguém comer desse pão, nunca mais, ou melhor, viverá para sempre. Ele é a própria palavra de Deus, que desceu dos céus, morou entre nós, mas que matou a nossa fome. E continua saciando a fome, irmãos. Basta você procurá-lo. Basta você ler sobre ele. Basta você orar com ele. Orar para ele. Orar junto dele. Porque ele está conosco até a consumação dos séculos. Mas terceiro e último lugar, ele é a própria boa notícia de que o mundo foi salvo por meio da sua obediência. Eu quero encerrar com esse ponto, porque ele talvez seja um dos mais importantes. Você viu o exemplo da obediência daqueles homens, daquelas pessoas, daquelas mulheres. Ouviram o texto, fizeram conforme estava escrito. Mas Jesus está aqui agora entre nós. E ele não trouxe uma boa notícia. Ele é a própria boa notícia do Pai. Ele é a boa notícia de Deus. Por quê? Ele é o Filho de Deus enviado ao mundo para nos salvar. Não pela nossa capacidade, mas pela sua. Não pela nossa obediência, mas pela sua obediência. Eu quero encerrar lendo um texto que resume tudo isso. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Escute, essa é a boa notícia para você. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você pode dizer amém? Mais uma vez, você pode dizer amém? Amém, sabe por quê, irmãos? Porque o Filho de Deus veio até nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. O povo não ficou abandonado no deserto, a gente também não ficou. Deus habitou com o povo no deserto, mas ele habitou entre nós através do seu próprio Filho. Ele não apenas veio explicar o texto, ele veio tornar o Pai conhecido. Ele veio saciar nossa fome. E ele veio nos salvar por meio da sua obediência. Então saia daqui se lembrando, esse livro só é poderoso se ele estiver aberto. E não como um enfeite lá na sua estante no Salmo 91. Mas sendo lido diariamente, constantemente, especialmente nos momentos de dor, especialmente nos momentos de sofrimento, nos piores momentos, especialmente quando você não tiver vontade de ler, leia o livro, porque a lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. Amém? Vamos a Deus em oração.